Uma vida não questionada não merece ser vivida. Platão. Conversando com filósofos. Uma vida não questionada não merece ser vivida, diz Platão em Apologia de Sócrates. Como você se autoexamina o que acontece quando você questiona a si mesmo, o que acontece quando começa a questionar suas suposições tácitas e pressupostos latentes e começa, então, a se tornar um tipo diferente de pessoa, bem... Distribuição de DAG. Eu acho o seguinte, para mim, essa filosofia é basicamente acerca de nossa situação de finitude. Podemos defini-la no sentido de sermos seres para a morte. Somos criaturas terrestres, bípedes e linguisticamente conscientes, nascidos entre a urina e as fezes e cujo corpo um dia se tornará banquete de larvas. Somos seres para a morte. Ao mesmo tempo, temos desejo enquanto organismos no tempo e espaço, e então são desejos em face da morte. E tem também o dogmatismo, várias tentativas de se agarrar à certeza, várias formas de idolatria. E existe o diálogo em face do dogmatismo, e existe também a denominação estrutural institucional, e tem a democracia, as tentativas de pessoas em responsabilizar as elites, os reis, rainhas, as elites corporativas, políticos, tentando tornar essas elites responsáveis pelas pessoas comuns. E, portanto, a filosofia em si torna-se uma importante disposição de luta com o desejo em face da morte, de luta com o diálogo em face do dogmatismo e da luta com a democracia na tentativa de manter vivos experimentos democráticos muito frágeis em face das estruturas de dominação, o patriarquismo, a supremacia branca, poder imperial, poder de Estado, todas estas formas concentradas de poder que não são responsáveis pelas pessoas que elas afetam. O primeiro passo em direção à filosofia é a incredulidade. Diderot. Está me ouvindo bem? Já pode falar comigo. Ótimo, muito bom. Maravilha. Ok. Eu estava tentando descobrir por que você me trouxe até aqui e o quanto estamos comprometidas com essa caminhada. Eu pretendia entrevistá-la e perguntar o que acha que estava fazendo. Na verdade, eu estou pensando no desafio de fazer um filme sobre filosofia, né? Mesmo tendo uma parte falada, basicamente escrita. E o livro permite que você explore um assunto profundo. São 300, 400, 500 páginas explorando um único conceito. Uma coisa que, num longa-metragem, dá o quê? Uns 80 minutos.
na forma de discurso que é gravado. E no caso desse filme, cada pessoa tem 10 minutos. Isso é um escândalo. Eu poderia entender que outros tivessem 10 minutos, mas... querer me reduzir a 10 minutos é um absurdo, não tenha dúvidas disso. O fato é que não sabemos como esse filme vai acabar, quem ele irá sacudir, despertar, assustar ou entediar. Mas mesmo o tédio sendo uma ramificação da melancolia, me interessaria como resposta a esses incríveis proferimentos que estamos produzindo. Mas eu diria que, ainda que a filosofia, e não se esqueça de Heidegger, que trocou a filosofia pelo pensamento, por achar que a filosofia como tal ainda era muito institucional, acadêmica, muito limitada em conhecimento e resultados, muito flexionada cognitivamente. E então ele fez a pergunta, o que é o chamado pensamento? E ele tinha muito a dizer sobre caminhadas, sobre seguir caminhos que não levam a lugar algum. Um dos seus importantes textos se chama Rosweg, que significa um caminho que não leva a lugar algum. Em grego, a palavra para caminho é métodos. Então, estamos no caminho. A filosofia é uma busca por significado? Eu acho que a gente pode começar por aí. Eu sou muito desconfiada, histórica e intelectualmente, da promessa de significado, porque significado costuma ter margens não progressivistas muito fascistoides, quando não a essência desse tipo de coisa, né? Com licença. De modo que, frequentemente, os suprimentos de emergência do significado que são atribuídos a um dado incidente, ou estrutura, ou tema na vida de alguém, são máscaras, são uma forma de cobrir a ferida do não significado. Eu acho muito difícil manter as coisas na estrutura tensional da abertura, seja ela estática ou não, do não significado. Isso é muito, muito difícil e é por isso que existe a rápida compreensão de um significante transcendental de Deus, de nação, de patriotismo. É muito devastador esse desejo por significado. Embora seja algo com o qual vivemos em constante negociação. Todo mundo quer algo como significado. Mas quando vemos esses cães brincando, por que reduzir isso a um significado em vez de ver o surgimento arbitrário de algo que não pode ser controlado ou explicado? Simplesmente existe, nessa espécie de absoluta contingência de ser. Deixar as coisas abertas e radicalmente inapropriáveis e admitir que não entendemos completamente é muito menos satisfatório, é mais frustrante e mais necessário, ao meu ver, sabe? E é por isso que eu penso que muitas pessoas têm sido alimentadas e abastecidas por promessas de gratificação imediata em pensamentos e comidas, em porcarias e tal pensamento e alimento porcaria e tal. Então, existe uma política de negar essa gratificação. E eu sei que é enlouquecedor, mas eu acho que é nesse ponto que temos que pisar no freio. Algumas pessoas podem estar pensando como se comportar com ética se não há significado definitivo. Precisamente, não há significado palpável ou garantido. É preciso fazer muito trabalho e é preciso ser mega ético. Porque é muito mais fácil viver a vida e saber, isso você deve fazer e isso você não deve fazer porque assim alguém falou. Se não formos ansiosos, se estivermos bem com tudo, não buscamos explorar e nem descobrir nada. Portanto, a ansiedade é o estado, por excelência, da eticidade, eu acho. Veja bem, eu não estou indicando distúrbio de ansiedade a ninguém.
No entanto, você pode imaginar o Sr. Bush, que não dá a mínima quando envia pessoas para a câmara de gás ou então para a cadeira elétrica. Ele não expressa nenhuma ansiedade. Eles são muito orgulhosos disso. Eles não perdem um minuto de sono. Eles não expressam ansiedade. Isso é uma coisa que Derrida ensinou. Se você sente que agiu de forma honrosa, então você não é muito ético. Se tem a consciência tranquila, então você beira a inutilidade, pois se você pensa, eu dei 5 pratas para esse mendigo, eu sou incrível, então você é irresponsável. O ser responsável é aquele que pensa que nunca foi responsável bastante. Ele nunca cuida o suficiente do outro. O outro é excessivamente desprovido do que se possa entender, alcançar ou reduzir. Isso em si cria uma conexidade ética. Uma relação sem relação, porque você não sabe, não pode presumir que conhece ou compreende o outro. No momento em que você pensa que conhece o outro, está pronto para matá-lo. Você pensa, eles fazem isso, ou então fazem aquilo, eles são o eixo do mal. Vamos jogar algumas bombas. Mas se você não conhece, se não entende essa alteridade, é tão o outro que você não pode violá-lo com sua noção de entendimento. Então, você tem que deixar viver. O romantismo saturou completamente o discurso dos pensadores modernos. Você pode totalizar, pode tornar as coisas inteiras, pode criar a harmonia e, se não puder, a decepção. A decepção está sempre no centro, o fracasso está sempre no centro. Mas de onde vem o romantismo? Por que partir do romantismo? Eu não parto do romantismo. Você se lembra do que Beethoven disse no leito de morte? Ele disse, eu aprendi a olhar para o mundo com toda a sua escuridão e malignidade e ainda assim amá-lo. Isso não é Beethoven romântico, esse é o Beethoven dos quartetos de cordas 131, o melhor quarteto de cordas que já foi composto, não só na música clássica, mas sem dúvida é uma forma europeia, portanto Beethoven é o grande mestre. Mas voltando aos movimentos, não existe totalidade romântica a ser abalada como nas primeiras composições de Beethoven. Ele abriu mão disso. É quando surge Tchekov, é quando surge o blues, é quando surge o jazz. Acha que Charlie Parker se preocupa em manter uma harmonia? Ele não está nem aí para harmonia, ele quer mergulhar na dissonância, mergulhar nas notas do blues. Claro que consegue harmonia com algumas intervenções aqui e ali, mas por que começar com essa obsessão pela totalidade? E se você não consegue, fica decepcionado e resolve beber, e vem a melancolia e blá, 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 blá. Não, sabe, o blues, meu tipo de blues, começa com uma catástrofe, começa com um anjo da história. Na tese de Benjamin, ele começa com as pilhas, os escombros, uma pilha sobre a outra, e esse é o ponto de partida. O blues é a catástrofe pessoal expressa liricamente. E os negros americanos, e no mundo moderno, graças a esses cruéis legados da supremacia branca, ele é como gerar uma elegância de auto-unidade merecida. Então você fica restrito a isso em face do catastrófico, do calamitoso, do horrível, do escandaloso e do monstruoso. Mas parte do problema é que quando você tem um projeto romântico, você fica muito obcecado com o tempo como perda. E o tempo como ladrão. No entanto, como cristão tchecoviano, eu quero enfatizar também o tempo como um dom e o tempo como um doador. Portanto, sim, é um fracasso, mas quão bom é esse fracasso? Fizemos coisas maravilhosas, Beckett disse, tente de novo, fracasse melhor. Mas por que chamar de fracasso? Por que não dizer que você tem um sentimento de gratidão, que é capaz de fazer tanto quanto fez? Você é capaz de amar tanto quanto, pensar tanto quanto, brincar tanto quanto? Por que achar que precisa da totalidade? Entende? Isso também é perturbador na América, e é claro que hoje a América é um projeto romântico, uma cidade paradisíaca numa colina e todo esse monte de mentiras, mas
Eu acho que não. A América é um experimento democrático muito frágil, baseado na desapropriação das terras dos povos indígenas, na escravidão dos africanos, na submissão das mulheres, a marginalização dos gays e lésbicas. Tem grande potencial. Mas esta ideia de que, de alguma forma, temos tudo ou teremos tudo precisa acabar, é preciso deixar de lado. Deveríamos deixar isso de lado e aí tenderia-se a abandonar a linguagem da decepção e a linguagem do fracasso. E você diz, tá, quanto já fizemos? De que forma temos conseguido? Podemos fazer mais? Bem, em certas situações não dá. É como tentar dançar break aos 75 anos, você não consegue mais. Você é um expert aos 16 e acabou. Você não faz amor aos 80 anos como quando tinha 20, sabe? O tempo é real. Então, a pergunta que não quer calar. Essa ideia de vida com significado. É dever da filosofia falar sobre isso? Sobre vida com significado? Como ter uma vida com significado. É relevante? Quer dizer, seria uma pergunta apropriada para um filósofo? Não, eu acho que sim. Acho que o problema do significado é muito importante. O niilismo é uma mudança séria. A falta de significado é um desafio sério. Até ver sentido na falta de significado é em si uma espécie de disciplina e realização. Mas o problema é que você nunca alcança, entende? Não é um alvo ou fim, ou um telos imóvel estático. É um processo que nunca se alcança. É sisyfiano. Sabe, você sobe o monte em busca de melhores significados, ou significados melhores, maiores, mais possibilitadores. Mas você nunca alcança isso. E, nesse sentido, morre sem ter conseguido ter o todo, na linguagem do discurso romântico. Eu vou ficar aqui na esquina, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Se cuidem. Tchau. Versão brasileira Áudio News Rio.